Quem promete para os brasileiros uma taxa de inflação em 4 anos, a partir de 2015, menor do que 4,5%, com uma meta de inflação bem menor, está enganando quem ouve? Não está enganando, mas pode ter más intenções, por exemplo. Tipo, que mais intenções? Subir muito a taxa de juros, porque como combatiam a inflação no passado, era assim, você valoriza o câmbio, né, e sobe violentamente a taxa de juros. Essa taxa de juros que nós temos é uma taxa de juros que garante a produção, que garante o comércio, o financiamento. Agora, nós já tivemos aqui no Brasil taxas de juros reais de 30% a 40%, né? Então, por exemplo, o Armínio Fraga praticou essas taxas. Então, eu tenho receio de que essa seja a política, dar um chute na taxa de juros. A taxa de juros, ela vai diminuir a inflação, causando uma recessão na economia. E eles vão reduzir a inflação na marra. Como é que faz? Uma das maneiras é gerando desemprego, por exemplo. Tem gente que acha que a inflação sobe no Brasil porque o mercado de trabalho é bom no Brasil, porque você tem pleno emprego e que os salários estão subindo. Então você já sabe qual é a fórmula. Vamos reduzir salários, vamos causar desemprego. É uma estratégia que os conservadores costumam praticar. Tal inflação está alta, o que tem que fazer? Tem que reduzir o crescimento, diminuir o salário dos trabalhadores. Isso nós não faremos. O que nós procuramos fazer justamente é combater a crise preservando o mercado de trabalho, o padrão de vida da população. Nós jamais jogaremos nas costas da população o ajuste da crise mundial. Outros fariam isso. Bom, é só ver na Europa, vários fizeram isso. Por que você acha que caiu o salário na Europa inteira, caiu o salário nos Estados Unidos e no Brasil não caiu? É um dos poucos países do mundo em que não caiu o salário. É por causa da estratégia econômica que nós temos, que é diferente. Nossa. Agora, se alguém entrar e quiser derrubar a inflação rapidamente, consegue. É só você colocar uma bala de canhão, chuta o juro para cima, a economia vai definhar rapidamente. Você vai ter recessão, aí sim você vai ter uma inflação baixa. Deixa eu ver se Mas aí é a paz do cemitério, né? A paz do cemitério. O presidente Dilma Rousseff vai pedir aos brasileiros mais 4 anos de governo. Sim. Em 4 anos, prospectivamente falando, o senhor é ministro que comanda a economia, é possível, em 4 anos, imaginar que o centro da meta será atingido e é possível imaginar que essa meta possa ser reduzida em 4 anos? Se sim, para quanto? É possível, sim, porque nós teremos uma queda do preço das commodities, isso já está acontecendo. Nós vamos ter aumentos de produtividade, que nós estamos a todo momento buscando aumentar. Aumento de produtividade significa diminuir custos. Por exemplo, nós vamos ter uma oferta de uma infraestrutura melhor, de portos, de estradas, de ferrovias, de aeroportos, tudo isso é custo. Mas então, vai dar para chegar a quanto? Economia. Então dá para diminuir. Eu diria o seguinte, que no cabo de 4 anos dá perfeitamente para atingir o centro da meta. 4,5. E dá para atingir o centro e dá para diminuir também digamos, a margem de elasticidade. Ao longo desses 4 anos, dá para diminuir a banda. Você manteria não o neste centro, momento. Manteria o centro em 4,5, porém reduziria a banda, que é de 2 pontos para 1,5 ou 1 ponto? Eu não vou dizer, não vou fixar agora, porque isso você faz na mas, reunião do Conselho Monetário. Mas o senhor acha execuível isso em 4 anos? Em 4 anos é execuível e deve ser, mais que execuível, deve ser perseguido. Deve ser perseguido uma inflação menor. Tem uma palavra que passou a fazer parte do vocabulário comum hoje em dia, que é tarifaço. No meio de um processo eleitoral, os candidatos falam sobre a favor ou contra. E é notório que o Brasil represou o reajuste de alguns preços que têm a influência do governo para o seu controle. Na sua avaliação, essa recomposição dos preços deve ser feita ao longo de quantos meses ou anos a partir de 2015? Olha, eu diria que há um equívoco em dizer que não há recomposição de preços. Eu posso citar aqui vários preços que nós aumentamos este ano. Aliás, todo ano você faz isso, mas é que ninguém liga para isso, de vez em quando você liga. Então, por exemplo, nós aumentamos
o preço dos remédios, aumentamos plano de saúde, aumentamos a loteria da Caixa, tarifa de correio e energia elétrica. Esses são os principais preços administrados. Então, se você olhar na estatística, se quiser eu te mostro a estatística, os preços administrados este ano estão crescendo mais do que no ano passado. Energia elétrica, sabe quando já subiu em 12 meses? 12%. E então nós estamos represando? Não estamos represando. Os críticos da política econômica, Sim, os adversários do governo, dizem que há necessidade de recomposição das tarifas. O senhor apresentou aqui números e está argumentando que não, que as tarifas não estão sendo represadas. E que em 2015 essa necessidade do chamado tarifaço inexiste. Eu me preocupo, me preocupo. Se você me diz que os outros estão pensando que os preços estão represados, vai ver que eles têm intenção de dar um tarifaço. Então, isso me preocupa. O que eu estou afirmando aqui que é desnecessário. Mas o senhor acha que eles fazem isso para fazer alguma espécie de estratégia de terrorismo eleitoral? O que é isso? Não sei. Eu acho que talvez é uma leitura equivocada do que está acontecendo. O empresário Benjamin Steinbrück acaba de declarar que só louco investe no Brasil. Por que o empresariado ficou tão pessimista? Olha, se nós observarmos o volume de investimento externo que tem sido feito no Brasil, né, eu acho que ele está um pouco equivocado, né, redondamente equivocado. Porque nós tivemos, nos últimos 4 anos, um alto volume de investimento em torno de 65 bilhões de dólares por ano. Este ano não está sendo diferente. Este ano, investimento externo direto, portanto, é investimento, não é especulação financeira, não é? Nós já chegamos mais ou menos a 30 bilhões de dólares. Né? O fluxo financeiro, o investimento geral, no primeiro semestre, 52 bilhões de dólares. Bom, quem coloca... E o Brasil está entre os 5 países que mais recebem investimento. E vem o Brasil. O Brasil, ele oscila entre 3º e 5º endereço nos últimos anos. Eu não estou falando, este ano, é o ano passado, todos os anos. Portanto, não dá para dizer que o Brasil não é interessante. O Brasil é interessante. Está difícil no mundo todo hoje você ter bons investimentos, porque o mundo ainda vive o final de uma crise, não é? E o Brasil é considerado um lugar privilegiado. Portanto, uma coisa é opinião, outra coisa é a realidade. Eu prefiro olhar os dados concretos e eu vejo que há interesse. Teríamos ido melhor se não tivesse a crise. O que acontece com a crise? Encolhe o mercado internacional. A nossa manufatura não tem para quem exportar. Então você não consegue exportar, aí o empresariado entra em crise. O Benjamin é de um setor de aço. O setor de aço, existe uma capacidade excedente de aço no mundo, porque a China continuou produzindo, que acho que são assim, é mais do que um Brasil inteiro de produção de aço. Então, esse setor, ele sofre, mas porque sofre, digamos, no mundo todo. A China subsidia fortemente o aço, então eles vendem mais barato.